Olá a todos, bem-vindo ao programa Crer e Pensar, nosso programa aqui da Constante TV, da Igreja Batista Constantinópolis, em Manaus. Hoje estamos num lugar diferente, estamos em São Paulo, no 5º Congresso Brasileiro de TDI, ou Congresso da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Temos aqui 2 palestrantes no Congresso, também sou um deles. Temos o professor Jonatas Nunes, que você já conhece, apresentador do programa, e temos também um dos palestrantes oficiais aqui do TDI, o Célio João Pires, e hoje nós vamos ter uma conversa excelente com ele. Célio, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês, com o seu público. Fico muito feliz em poder compartilhar o que aprendi com as pessoas que gostam desses temas que a gente vai tratar aqui. Olha, para quem não conhece, o Célio, ele é talvez o maior especialista hoje em dia no Brasil, um assunto que parece desconhecido, mas é sobre o dilúvio. Ele tem um livro pequeno escrito sobre o assunto, só que umas 800 páginas, não sei por aí, uns 3 quilos de peso. É talvez a pessoa mais capacitada, mais gabaritada para falar sobre dilúvio, falar sobre a Arca de Noé. Será que isso aconteceu, não aconteceu, como aconteceu? E a gente tem o prazer de poder conversar com ele. Então, é um prazer também. Sério, vamos logo direto ao assunto, né? Aconteceu um dilúvio ou não? Sim. Emocionalmente, né? Aconteceu um dilúvio, sim. A teoria de um dilúvio regional não se sustenta não só pelo texto bíblico, que diz que o planeta inteiro foi envolvido e toda a vida foi extinta. Foi um dilúvio global, água. Hoje a gente tem as evidências disso, porque o dilúvio, por natureza, é um evento geológico. Então a geologia que dá as maiores respostas, não há dúvida nenhuma sobre isso. Nós temos as camadas sedimentares que demonstram isso. A extinção em massa citada no Gênesis, eu diria que é a evidência mais fácil de ser demonstrada pela imensidão de fósseis que tem no mundo inteiro, em todos os lugares, de todos os tipos. O dilúvio realmente aconteceu e eu consumi um bom tempo de pesquisa, que foi fabuloso, adorei fazer o trabalho, e o resumo desse trabalho está nessa obra que as pessoas podem ter acesso. Como é que eu posso ter acesso a esse livro? Eu hospedei o site, num site que eu mandei construir, uma empresa construiu para mim, em que eu armazeno não só o livro na versão impressa para quem quiser adquirir, tem as versões eletrônicas também, PDF, Kindle, para quem gosta de eletrônico, né? E tem também versão gratuita para quem não pode adquirir eventualmente ou quer conhecer o trabalho antes de fazer o investimento, de leitura gratuita inteira no capítulo 6 do site, que também pode ser traduzido para 108 idiomas pelo Google Translator, essas ferramentas magníficas de tradução. Que legal. Para quem não sabe, esse daqui é meu, tá? Esse livro. Eu já adquiri, era o último que sobrou aqui no Congresso TDI Brasil. Isso aqui é meu. É bom saber que eu gosto de livro eletrônico, comprei um tablet, é bom saber que tem... tem versão PDF, tem a versão Kindle. Eu sou tradicional, eu prefiro o cheiro do papel ali, gostoso. Eu gosto de sair para o lugar sem ter que carregar um monte de coisa, só levo o tablet e já está comigo. Sério, quando a gente fala sobre dilúvio, né, sempre tem aquela ideia de que, olha, não, é impossível que tenha havido uma enchente universal, tenha extinguido a vida como um todo. Quais são as bases físicas de um dilúvio universal? O que o pessoal tem pensado cientificamente sobre isso? O texto bíblico dá algumas boas dicas. Romperam-se as fontes do grande abismo e choveu. Muita chuva. Então teve um evento primeiro de uma ruptura das fontes. Quais são as fontes? As fontes subterrâneas, as águas que criaram o oceano tiveram uma origem, né? Para você romper essas fontes, você precisaria quebrar a crosta terrestre. Então você precisaria de impactos de alta energia para quebrar a crosta, porque a crosta não quebra, vou me quebrar, não, isso não acontece, tem que ser uma energia externa. Quando eu cheguei a essa conclusão, aí descobri que outros também tinham chegado a essa mesma conclusão, você teria que inferir que asteroides teriam impactado a Terra. Opa, os meteoros estão de novo. Os meteoros estão de novo. Daqui a pouco vai chegar os vulcões também, né? Também. Então, assim, eu digo, mas como? Na Bíblia não cita asteroides, é verdade. Mas para você quebrar a crosta terrestre e romper as fontes, não é... Deus poderia ter feito, rompa-se. Claro que poderia ter acontecido dessa forma. Mas não está escrito dessa forma. Né? Ele deu uma informação... Romperam-se, né? Romperam-se as fontes, mas como que romperam?
Aí eu fui estudar, isso não foi assim do dia para a noite, foi muito tempo de pesquisa. Outros criacionistas bíblicos, cientistas também estudaram sobre isso, porque asteroides impactar a Terra é um conhecimento extremamente recente, é do século passado. Né? O primeiro asteroide confirmado que impactou a Terra foi a cratera de Barringer, no Arizona, aquela de 1.300 metros de diâmetro e de profundidade. Um cara imaginou que aquilo, era um engenheiro, imaginou que aquele impacto, aquele buraco era de um asteroide, que ele imaginava que seria de ferro, que tinha fragmentos de ferro em volta daquela região, e ele queria achar o resto do ferro para vender, obviamente, né? O cara investir, né? Sim. E foi uma batalha científica para ele demonstrar que aquilo foi um impacto de asteroide. Foram anos de debates científicos, até que realmente eles conseguiram convencer a comunidade científica, mais gente estudou e aceitou que aquilo foi um impacto. Então começou essa história ali. Então é uma coisa extremamente recente na geologia da Terra. Quando eu descobri isso, eu digo, mas será que nós temos impactos maiores? Porque a única informação que eu tinha, estava na enciclopédia, que era essa cratera, né? Era só isso, mas digo, isso não é suficiente para fazer quebrar a crosta terrestre. Aí eu fui descobrir no observatório na Austrália, tinha uma tabela de crateras de impacto, 150 crateras. Nossa, já existe isso, porque entre a primeira e agora foi 1980 por aí. Então, os asteroides fazem parte da história da Terra, foram se incorporando na geologia da Terra, ainda não está totalmente incorporado na geologia, não obstante muitos geofísicos consideram isso, e a grande vedete dos impactos do asteroide é o impacto na região lá de Chicxulub, no Golfo do México, na Península do Yucatán. Essa é bem conhecida. Que é bem conhecida, as pessoas conhecem normalmente essa, mas existem muitas outras. Mapeadas, confirmadas mais de 200 e alguma coisinha. Tinha mais de 130 ainda não confirmadas. Eu li que provavelmente boa parte delas está no fundo dos oceanos, não pode ser vista. Que a gente está falando muito disso no continente. Existem algumas oceânicas descobertas, pequenas que eu digo aqui, 20 km de diâmetro, que é um asteroide razoável, gera uma tsunami gigantesca, né? Porque eles estão mapeando no fundo do oceano, tem muitos sedimentos, então não fizeram ainda com grande profundidade os impactos oceânicos. Mas o que nós temos na Terra hoje são esses impactos já descobertos, e também existem os impactos escondidos, que alguns criacionistas bíblicos estudaram, que são as bacias intracratônicas, que são dentro dos continentes. São bacias, estão cobertas de sedimento, você não percebe nada disso, mas quando você faz análise geológica, perfura a crosta, você consegue perceber que abaixo daquilo é uma bacia arredondada, com diâmetros variáveis ou ovaladas, com um impacto mais inclinado. São mais de 700 bacias dessas no mundo. Do que eu vi, esses impactos não são muito antigos, não? Não são muito antigos, quer dizer, depende do período que você faz. A geologia distribui isso ao longo de milhões de anos, né? Faz parte do tempo profundo da geologia. Tá? Mas quando você concentra isso na época do dilúvio, que durou um ano, no início do dilúvio, pelo menos naqueles primeiros 40 dias, você tem um evento cataclísmico que rompeu a crosta terrestre. A ruptura da crosta terrestre é uma coisa muito interessante. Vai derramar a lava vulcânica basal. Aí eu fui estudar o que tem nas emanações vulcânicas, o que consiste aquilo. Né? O que eu descobri que varia um pouco, mas até 60% daquelas emanações é vapor d'água. Né? Olha só que interessante. De onde que vem esse vapor d'água? Vem abaixo da crosta do manto terrestre, e os cientistas descobriram, inclusive aqui no Brasil, teve na cidade de Juína, lá no Mato Grosso, acharam um microdiamante, acho que 5 milímetros, ele tinha moléculas de água dentro dela. Ela é uma rocha chamada periscovita, mais ou menos entre 400 e 600 quilômetros de profundidade. Aí o pessoal calculou a água aqui, depois acharam mais um que também confirmaram que realmente é isso. Eles calcularam o volume de água em forma de moléculas, não é lagos, não é rios, né? Porque os rios subterrâneos têm a crosta, né? A gente está falando do manto. Daria para fazer uns 5 oceanos atuais da Terra com a água que está molecularmente presa dentro das rochas do manto, basicamente do basalto do manto. Eu não lembro, mas acho que foi uma pesquisa de 2012, acho que de australianos que furaram, né, em várias partes do planeta e encontraram de fato água presa, quase que na mesma profundidade ao longo do planeta. Esse é um artigo que foi publicado e eles dizem assim, a Terra, a crosta quase que flutua sobre a água. Né? Que coisa impressionante. Então assim, eu descobri esses artigos científicos, estamos falando assim bastante genérico, mas no trabalho tem as referências, são mais de 2.000 referências
nesse trabalho, porque ele aborda assuntos variados, como dizia o Adalto, mais de 30 disciplinas científicas são envolvidas no dilúvio, para você ver todos os detalhes dele. Aí eu descobri que a água para o dilúvio, pessoal, mas hoje não tem água suficiente para cobrir a Terra, é verdade, mas o mundo era diferente naquela época, não dá para fazer a comparação de hoje com aquela época. Então aí tem uma pergunta, né? Quando houve o dilúvio, a Terra era separada em continentes como era hoje? O que vocês pensam sobre isso? Não era separada como continentes. A Bíblia falava, o texto bíblico que fala, ele tem a primazia de afirmar isso, que o continente original era um só. Tinha o rio, o grande rio, que se dividia em 4 quando passava pelo jardim, e a terra era irrigada pelo orvalho, não chovia, não tinha erosão, que é uma coisa muito interessante. Pois é, essa é a pergunta. Como é que eram as condições climáticas, atmosféricas, a pressão, temperatura, como é que era a estimativa antes de dilúvio? O que a gente observa, eu tenho um capítulo sobre isso, o mundo antediluviano, que a gente observa que o mundo era tropical e semitropical de polo a polo. Como é que pode ser isso? Tem uma condição necessária que precisa existir. O eixo de rotação planetária tem que ser perpendicular e eclíptica para você evitar aquecimento desigual da superfície terrestre. E uma outra condição que a Bíblia diz que não chovia, tá? E passou a chover depois do dilúvio, começou a chover no dilúvio, você precisaria ter uma atmosfera de alta pressão. A gente chama na meteorologia hoje em dia uma zona de alta pressão, onde tem isso, não chove. Se tem estiagem, tem seca. Mesmo no mundo atual isso acontece. O que se descobriu o Serviço Geológico Americano, o SGS, descobriu, analisando o âmbar, eles descobriram moléculas, que tem muitos fósseis dentro do âmbar, né? Descobriram moléculas de ar presas dentro do âmbar. Âmbar, para quem não sabe, é uma resina de árvores que ela se cristaliza e ela pode manter conservado por milhares de anos coisas que foram presas ali. Aprisionadas, exatamente. Então muita gente estuda fósseis, as cores dos insetos, às vezes até alguns répteis pequenos que ficaram presos, penas de aves. Então é um mundo muito interessante porque descortina coisas que nós não temos. Acho que os fósseis hoje a gente não tem as cores originais, salvo raríssimas exceções que conseguiram descobrir, você não tem as cores originais. E eles descobriram que o ar contido era oxigênio, obviamente, dentro da composição atmosférica da época, né? Eles reuniram mais de 300 amostras de âmbar, fizeram uma análise de espectrometria de massa, descobriram qual era a composição daquele ar, ou seja, que é oxigênio, nitrogênio, vapor d'água, CO2, etc., né? E descobriram que, em média, o ar daquelas... Pegaram assim um período geológico, utilizando a cronologia da geologia, cerca de entre 300 milhões e 60 milhões de anos, esses âmbares distribuídos ao longo disso, né? Ou seja, daria para perceber que a atmosfera da Terra não variou tanto dessa forma. E descobriram que você tinha um nível de oxigênio de 66% maior do que tem hoje, ou seja, o percentual de oxigênio na atmosfera desses âmbar era 35% em relação aos 21% que nós temos hoje. Isso permite aumento do crescimento de organismos. Insetos principalmente. Além disso, você teria uma pressão atmosférica maior. Com uma pressão atmosférica maior, você não tem chuva e não tem nem nuvens. É a condição normal de seca que a gente tem hoje em dia no atual sistema meteorológico. A Bíblia fala que havia um vapor que condensava e regava a terra. Isso, então você tinha, a gente chama de orvalho atualmente, né? Então você tem um orvalho, eu moro num sítio, então de manhã cedo quando chove, você tem muita umidade, né? Quando o sol começa a subir, você sobe aquela serração, chama de serração, né? Em outros lugares do Brasil, talvez isso tenha outro nome, né? Chama aquela serração, fica ali meia hora, uma hora, dependendo do clima, e depois ela se precipita. Primeiro fica tudo molhado realmente o chão. É um processo de irrigação interessante. Ele evapora e depois condensa, né? Então o mundo tinha esse momento, a hora provavelmente da noite, você tinha um processo de evaporação, da retenção do calor, e a hora que a temperatura baixava alguns graus, provavelmente, em função da falta de calor do sol direto, né? Você tinha essa evaporação. A hora que ele vinha, ela condensava e caía, né? Esfriava e caía, irrigava a terra. E claro que tinha o oceano, que gerava um grande volume de evaporação também, né? Tinha um único oceano. Ou seja, não era uma terra seca, árida. Não, era uma terra extremamente verdejante. Por mais que não chovesse. Por mais que não chovesse, ele tinha um sistema de irrigação muito bom. Inclusive na Antártida, tem florestas na Antártida, você tinha... Eu diria, não sei se esse é o termo correto, tinha florestas também no Círculo Polar Ártico, foi descoberto árvores fossilizadas lá,
e você tinha uma savana monstruosa, né? O mundo era realmente muito diferente. Você tinha um clima tropical na Antártida, tinha floresta na Antártida, você tinha fósseis, encontraram fósseis de dinossauros na Antártida, de répteis, de aves. Mas nessa terra pré-diluviana o clima pelo jeito não variava muito, era bom, Não, né? era bom, era um clima muito bom. Deus dizia bom, né? Depois no final disse que era muito bom. Um clima ameno, as estações do ano, se é que tinha alguma variação, era ínfima, né? Por exemplo, o pessoal descobriu que na morte dos dinossauros, ninhos de dinossauros espalhados pelo mundo todo, ou seja, eles estavam nidificando. Provavelmente deve ter uma época de nidificação, né, de geração de filhotes, e também em função de materiais orgânicos encontrados nos mamutes congelados, nas carcaças de mamutes congelados lá na região da Sibéria, eles acharam flores, então era um sistema de primavera. Se isso era uma coisa constante durante o ano todo, eu não sei, não vi ninguém tratando disso. Se você tinha um ciclo de amadurecimento, flores, isso era uma coisa permanente, as flores geravam frutos, né? Um cálculo feito confiável de estatística, contabilidade de presas de mamute retiradas do lado da Sibéria, porque a presa do mamute é marfim, né? A presa de elefante, né? Então o pessoal ganhava dinheiro com isso. Eles calculavam entre 5 a 10 milhões de mamutes morando no Círculo Polar Ártico. No que era, né? No que era o Círculo Polar Ártico. Além de toda uma megafauna, rinoceronte, crocodilo, dente de sabre, cervo gigante. Tinha uma fauna gigante vivendo lá. E só seria possível uma fauna desse tamanho morar naquela região, eram herbívoros em sua maioria, né? Pelo menos naquela época. Você precisa de um grande volume de pasto. E um elefante indiano, hoje em dia, come mais ou menos 200 quilos de pasto por dia. Então é uma coisa inimaginável. Você não era uma... Eu vi alguns documentários no passado, um mamute tirando a neve de cima do chão para tentar pegar as gramíneas secas e congeladas para se alimentar. É uma coisa, um cenário não execuível para você manter animais de grande porte se alimentando. Gente, tá muito boa a conversa, né? Tem muita informação, muita coisa que eu realmente não sabia, que estou sabendo agora, né? Mas vamos dar uma pequena pausa para o intervalo, mas já a gente volta para a gente continuar essa conversa gostosa, tá bom? Fique aqui conosco no Creio e Pensar. Obrigado. Olá, estamos de volta ao nosso programa aqui, Creio e Pensar, aqui com o pesquisador Célio João Pires, falando sobre dilúvio, sobre a Arca de Noé, sobre as fontes do abismo, o mundo pré-diluviano, e ele é, talvez aqui no Brasil, o maior especialista no assunto. O que ele está falando mesmo, professor Jonatas? Sobre as fontes, né? O rompimento das fontes, né? Exatamente. Eu estava falando a respeito do vapor d'água que saiu abaixo da crosta terrestre do manto, a água molecular. O volume de água molecular que saiu das fontes do Grande Abismo, nos cálculos que eu fiz posteriormente, baseado em evidências geológicas, chegaria a pelo menos 550 metros de água oceânicas, além da água oceânica do oceano original. É água, hein? É muita água. Isso tem um impacto na crosta terrestre, na vida inimaginável. Existe evidência geológica para isso, o que é interessante, né? É mesmo? É mesmo. Então, a água que saiu do manto em forma de vapor se condensou na atmosfera e se precipitou naquela chuva cataclísmica, que eu compararia a chuva como as cataratas ali do Iguaçu, aqui ali do Paraná, na época das cheias. Então seria a primeira vez que estava caindo chuva. Primeira vez que estava caindo chuva e uma chuva cataclísmica. Mas o processo de erosão absurdo por conta da chuva, dessas torrentes. A gente viu agora uma tragédia no estado vizinho lá de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que não foi nenhuma chuva tão grande comparativamente a essa do dilúvio, mas afetou 450 municípios, 1 milhão de pessoas, é uma coisa inimaginável. Mas a água da chuva não era somente a água que invadiu o continente. Você teve impactos de asteroides nos oceanos, isso gerou tsunamis. No impacto de Chicxulub, que foi parcialmente na água e parcialmente em terra, ao que consta pelo menos na geologia atual, ele gerou uma onda com velocidade de pelo menos 150 km por hora, com até 1.500 metros de altura. É uma massa de água inimaginável. Eles calcularam que a onda de choque chegou muito antes e matou animais em terra antes de chegar ao tsunami. Tá? Eles demonstraram isso com os estudos, com fósseis. Né?
Então você tinha, essa foi apenas uma das mega ondas. Quando a gente estuda, bom, vamos terminar a chuva, depois eu chego nessa outra, quando chegar na outra parte. Essas águas circularam o planeta, foram subindo, o Gênesis diz, até o dia 150, parou a chuva no dia 40, e ela continuou subindo até o dia 150. Depois Deus mandou um vento para baixar as águas. Essas águas não cobriram o planeta instantaneamente, elas foram subindo. E os animais, obviamente, dependendo da sua velocidade de deslocamento, iam fugindo na frente dessas ondas. Claro que quem pegar um tsunami não tem nem como fugir, né? É muito interessante isso. Então, a origem das águas das fontes do Grande Abismo foram a ruptura de crosta terrestre. Como que isso aconteceu? Se você olhar hoje nos mapas de relevo submarino, tanto do Atlântico, Pacífico e do Índico, você vai ver que tem uma ruptura de crosta no Atlântico dá 13 mil quilômetros. Ela circula a Antártida, se desloca uma parte para o Oceano Pacífico na costa do Chile, do lado da costa oeste da América do Sul, da América do Norte, e uma outra ponta se desloca em direção à Ásia. O total dessa ruptura chega a 65 mil quilômetros. Então você tinha algo parecido com um derrame de basalto que está ocorrendo na Islândia, lá um vulcão fissural. O Naor Souza trata bastante desses derrames de basalto fissural. Você tinha um derrame de basalto de 65 mil quilômetros, jogando lava e vapor d'água para a atmosfera. Além disso, os geólogos mapearam os vulcões submarinos pelo planeta, com montes submarinos de pelo menos 800 metros de altura. O cálculo deles chegou a 24.643 vulcões entrarem em erupção simultaneamente, liberando vapor de água. Nós temos ainda 28 supervulcões no planeta, Yellowstone é o mais conhecido, né? E mais 25 supervulcões, se não me falha a memória, e 28 grandes províncias ígneas. No Paraná nós temos uma, começa aqui em São Paulo, vai até na Argentina, que também derramou basalto. Provavelmente de impactos de asteroides que rompeu a crosta, o basalto subiu e obliterou a cratera, que também são chamadas de bacias cratônicas, onde eles têm uma bacia realmente de magma. No Paraná a gente tem um mapa de relevo de perfil da bacia, você vê a rocha toda fraturada, infiltrações de magma para a superfície, então, ou seja, houve uma força muito grande de cima para baixo que rompeu aquela crosta e fez vazar o basalto do manto a 40 km de profundidade, aqui no caso dependendo da espessura da crosta. Então isso é o que foram as fontes do Grande Abismo. Vapor d'água liberado por milhares de vulcões e um derrame fissural gigantesco. Uma das teorias que a gente vê científicas é que diz que realmente havia um supercontinente antes. Sim. Pangeia, né, que está praticamente dentro do que você está falando. A geologia chama esse último, na verdade ainda tem uns 5 ou 6 supercontinentes. O último deles eles chamam de Pangeia. Ele tem vários problemas na teoria, na concepção da Pangeia, mas na concepção do dilúvio realmente é um supercontinente. Deus chama aquela porção de terra que se elevou do oceano original de terra. Ele não cita terras, aparece a porção seca, como por consequência um único oceano. Então o continente original, na minha concepção, eu tentei inclusive fazer alguma reconstrução disso, porque tem outras implicações posteriores do Atlântico e enfim das outras áreas de terra. O que eu descobri é que as áreas de terra que hoje são continentes, estão localizadas, distribuídas aí pela superfície do planeta, sempre foram continentes e sempre estiveram ali onde estão. Então a ideia é que eles navegam sobre o manto, não se sustenta com base em evidências geológicas. Eu não concordo com isso, aliás, não sou eu que digo, os geólogos é que coletaram esses dados. Eu fiz uma última live lá no meu canal tratando especificamente disso. Muito chato, eu acho, bastante longa, porque é muito detalhe técnico, os argumentos que foram coletados e mostrando que a deriva não ocorreu. O que ocorreu foi um afundamento de crosta, subsidência é o termo técnico. Talvez pela subdução das águas, as águas sobem. É esse equilíbrio. Na verdade, o processo todo chama-se isostasia. Quando você aumenta a pressão aqui, aumenta aqui, você vai ter que elevar uma outra área. Você tem movimentos tectônicos aí, efetivamente. Então, antes do dilúvio não existiam as placas tectônicas, é o produto do dilúvio. Porque a geologia não tem uma explicação de por que as placas tectônicas existem. Considero, por exemplo, que Vênus não tem placa tectônica, nem Marte não tem placa tectônica. A crosta é inteiriça, né? Pelo menos até onde eles conseguiram hoje em dia fazer isso. Então a crosta terrestre, antes do dilúvio, deveria ser uma crosta extremamente estável para evitar riscos aos habitantes.
Porque terremotos, vulcões, é um risco para Isso tudo era muito bom. Tudo era muito bom, isso não poderia existir. Então tudo isso que existe hoje é produto do dilúvio, por conta dos impactos de asteroides. A chuvarada toda que deu e a elevação das águas, porque as águas continuaram subindo, acabaram pressionando vastas áreas de terra a afundarem, elevarem outras, enfim, a crosta terrestre ficou bastante prejudicada. Na geologia, os geólogos descobriram as camadas sedimentares, que é o produto do dilúvio. Sedimentação acontece na presença de água, pode até acontecer em desertos, por exemplo, ou em morâneas de geleiras, mas é em pequena escala. O que nós temos no mundo hoje é uma sedimentação em escala planetária. Tá? Poucas áreas da Terra você tem granito exposto, que é a rocha original. O granito é a rocha original. Sim. O basalto é a rocha vulcânica que se esparramou pelo mundo em função dos derrames de basalto e do vulcanismo. Professor, uma pergunta que fica. Houve o dilúvio, né, romperam suas fontes, está acontecendo isso que você está dizendo. Do ponto de vista da geografia planetária, o que isso gerou? Porque terminou o dilúvio um momento. Uhum. O que apareceu para Noé depois daquele dilúvio? Que terra eles herdaram? O que eles encontraram? Como ele ficou, a arca, ao que consta no texto, encalhou nas montanhas de Ararat, e as montanhas de Ararat, as maiores montanhas, o Ararat, o grande Ararat, tem o pequeno, depois tem umas outras cadeias de montanha, mas muito mais abaixo. Então, como ela encalhou no Ararat, ela era a maior montanha daquela época elevada, ela é uma montanha vulcânica. A 5.200 metros de altura é o pico, na parte mais alta dela. Ele ficou alguns meses ainda dentro da arca depois que ela encalhou. Sim. E as águas foram baixando, porque depois daquele vento desidratante de 73 ou 93 dias, tem detalhes aí, né, que as águas baixaram, para onde que foram? Elas se escoaram de cima do continente, né, ou seja, houve alguma elevação de crosta. A massa continental subiu. Formou-se bacias oceânicas maior. Aliás, o Salmo 104... elevaram essas montanhas e desceram os vales para as águas se acumularem lá e nunca mais subirem à terra. Eu fui ver com os hebraístas se isso se referia à criação ou se referia ao dilúvio. Ele se refere ao dilúvio. Que interessante. A conclusão deles é que se refere ao dilúvio. Então você teve no final desse momento, para você acumular o excesso de água que o dilúvio gerou, você teve formação de novas bacias oceânicas, e ao mesmo tempo você teve montanhas. A geologia chama essas montanhas que se elevaram de anticlinais. Elas são montanhas de dobra. Se você olhar as rochas sedimentares, eu cito alguns exemplos dessas montanhas, as camadas são dobradas e não estão quebradas. É estranho isso. Né? Então elas só podem ter sido formadas enquanto as camadas estavam moles. Tinha que ser rápido isso, né? No máximo meses, talvez pouquíssimos anos, porque depois a rocha, você percebe um solo depois de virar lama, ele começa a secar rapidamente com o sol. E acontece, as pressões das camadas sedimentares acima começam a pressionar as camadas de baixo e expulsar a água. Então é um processo, ele entra a química junto para consolidar as rochas, fazer o processo de diagênese, né? Processo de enrugamento da crosta, né? Então teve esses movimentos todos que acomodou as águas pós-diluvianas. Isso gerou, claro, uma geografia totalmente diferente do planeta naquela época. Só que, no final do dilúvio, tem um vento desidratante. Esse vento tem uma implicação meteorológica fabulosa, né? Ele gerou a era glacial. Tá? Porque a gente percebe que depois da chuva esfria e antes da chuva esquenta, né? Sim. Processo físico-químico normal, de acordo com as leis físicas. Só que para você evaporar, por exemplo, 1 grama de água, que é um centímetro cúbico basicamente, você te retira do ar 540 calorias. Tá? Para você evaporar um volume de água monstruoso, para baixar de tal forma que apareçam as águas, mesmo que elas se acomodassem em novas bacias, você vai retirar um calor do ambiente muito grande. Isso nos leva a um ponto que começa a congelar. As terras que estavam imergidas em alguns lugares começaram a congelar, neve. Aí você evapora muita água, ela vai cair em forma de chuva ou forma de neve. Como o mundo pós-diluviano tinha muito aerosol vulcânico e dos impactos do asteroide, a atmosfera estava fria, você teve derrames de basalto por baixo d'água que aqueceu as águas oceânicas, você gerou super furacões, porque os furacões são gerados por um aquecimento das águas, né? Isso gera correntes de convecção, ele suga o vapor para cima,
E, de acordo com as correntes de Coriolis, a parte do hemisfério norte gira para um lado, os furacões, e a parte do hemisfério sul gira para o outro. A gente também tem poucos furacões por aqui, ainda bem. Isso gerou a era glacial. Você teve um volume de evaporação gigantesco, que as teorias das eras glaciais não conseguem explicar como é que isso aconteceu, porque você tem que ter águas quentes, atmosfera fria. Imaginava-se que podia o impacto asteroide fazer isso. Mas isso tem que ser feito por muito longo tempo. E o período geológico que a geologia atribui às eras glaciais, que podem ser de 6 a 20, mas na realidade foi só uma, né? É ao longo de milhões de anos. Então você não tem nem o calor, nem a evaporação necessária para formar massas de gelo em escala continental por quilômetros de espessura. O dilúvio tem a explicação. Você tem fontes do grande abismo vulcânicas que aqueceram as águas. Os meteorologistas Larry Birdman e Michael Ward fizeram simulações nos computadores da NOAA, e as águas chegaram em até 45 graus. Isso gerou super furacões de até 800 km por hora. Isso gerou um volume de evaporação absurdo, que a atmosfera estava fria, isso gerou neve. Então você teria camadas de neve, que a neve se assenta, a pressão dela faz um gelo, faz um bloco de gelo compacto, vai se depositando várias camadas sucessivamente. Então, aquilo que a geologia atribui, ou a glaciologia atribui milhares de anos para a formação, pode ser se formado em 100, 200 anos depois até que esfriassem as águas e os aerosóis todos vulcânicos, que ficariam pelo menos 10 anos na atmosfera, se dissipassem. E o mundo, assim, a era glacial pós-dilúvio durou entre 500 a 700 anos. Então, a Bíblia não chama de Pangeia, né? Ela chama de Éden, o continente original, que aparentemente a palavra deriva do acadiano Ednu, planície, colinas, pradarias. Então, o mundo antediluviano deveria ter algumas áreas mais elevadas, mas não tinha montanhas, como nós temos hoje, que é um produto do dilúvio, né? E ele era muito mais plano, então era muito mais fácil você cobrir de água, por exemplo, aquela região que hoje é o Everest. Comprovadamente o Everest foi coberto por água, existem fósseis marinhos a 8.850 metros de altura. E em vários lugares do mundo. Tem no mundo inteiro. Então isso é um exemplo, mas eu cito vários exemplos disso. Inclusive os geólogos contrataram um alpinista para escalar o Everest e retirar a amostra de rocha das camadas sedimentares para eles verem como é que era. O resultado disso é que descobriram fósseis marinhos em todas essas camadas. Tá? Ou seja, não que o oceano subiu a 8 quilômetros, né? Mas os montes... Os montes é que se elevaram. Ele fez um estudo também nesse mesmo trabalho, ele retirou amostras da base do Everest, que é granito. Ou seja, aquela região que é hoje os Himalaias, ela era uma área muito mais baixa, que teve uma sedimentação muito grande, efetivamente, né, naquela parte. Em algum momento aquela cordilheira se elevou. A geologia diz que a Ásia bateu naquela região e elevou. Só que todos os estudos que foram feitos dos Himalaias, ele não está inclinado, ele simplesmente foi uma elevação vertical. Então o movimento de orogenia é diferente do atualmente explicado, e não só dele, de outros lugares. Que eu coloco num segundo processo de elevação de montanhas, quando se formou o Oceano Atlântico, que é um trabalho que também eu abordei, descobri informações muito antigas, diferentes das informações da geologia de hoje. Eu adquiri muitos livros de geologia para ver como é que isso está sendo ensinado na escola, as informações oficiais, vamos dizer assim, né? E tem descobertas muito interessantes da formação do Atlântico. Na geologia tradicional, ele se formou entre 130 e 300 milhões de anos atrás. A Terra teve uma rachadura que foi se abrindo, derramou basalto, pesou, empurrou para os lados, que é a ideia da deriva continental, muito lentamente. O que se descobriu na realidade foi o quê? Na Segunda Guerra Mundial inventaram o radar e o sonar, né? E os navios desenvolveram o sonar para encontrar os submarinos inimigos e vice-versa, e os submarinos também tinham sonar para sondar o fundo do oceano, que é escuro, para não bater nas montanhas que eventualmente existissem, né? E com base nisso descobriu-se que no meio do Atlântico tinha uma cordilheira enorme, né? Aí a National Geographic Society americana, sediada em Washington, contratou o Dr. Maurice Ewing, que era um pesquisador da época, um oceanógrafo, para estudar a cordilheira. Pagou 2 expedições, eles andaram mais de 20 mil quilômetros por cima da cordilheira, e ele inventou, esse cara revolucionou a geologia. Primeiro que ele obteve o primeiro mapa de relevo submarino do Atlântico.
As pesquisas deles mostraram isso, depois foi reconstituído, até tem mapas mostrados aí no dilúvio daquela época, lá que a National Geographic Society fez. É belíssimo, não? Inclusive eles vendem obras de arte para você pôr na parede, é um trabalho magnífico. E o que o Dr. Maurice Ewing descobriu em relação à teoria tradicional? O Atlântico era mais novo que o Pacífico, que é considerado o oceano primével, não? Então ele deveria ter sedimentos, aquele sedimento dos animais microscópicos que morrem formam uma lama no fundo do mar. Deveria ser muito mais espesso no Pacífico do que no Atlântico. Então ele embolou equipamentos para tirar amostras de quilômetros de profundidade e trazer para analisar na superfície, com canos e tal. Trabalho magnífico. Ele fez esse trabalho e descobriu que o volume de sedimentos do Pacífico e do Atlântico são iguais. Foi já um choque para a geologia, apesar de não se falar sobre isso. Tá? Professor Célio, vamos só dar uma paradinha. Tá, muito bom. No nosso bloco aqui está chegando ao fim. Gente, mais um tempinho, estamos de volta com o professor Célio falando sobre dilúvio e a gente quer saber sobre a Arca de Noé. Fique conosco. Estamos de volta no Crer e Pensar, ainda falando sobre a questão do dilúvio, sobre a Arca de Noé, que a gente vai falar agora. E o professor Célio estava falando justamente sobre a formação do Atlântico. Vamos terminar esse pensamento aí, professor. Sim. Então o Dr. Maurice Ewing, coletando amostras do fundo do oceano, descobriu linhas de praia a 5 km de profundidade e uma segunda linha de praia a 3.500 metros de profundidade. Linhas de praia só se formam na arrebentação das ondas. Conclusão, a Cordilheira Mesoatlântica, que tem cerca de 13 mil quilômetros, ela já esteve acima do oceano. É uma cordilheira de quase 5 km de altura, é uma coisa enorme, né? Então, isso tinha braços de mar no pós-dilúvio na base da cordilheira. Consequentemente, não existia o Atlântico. Eventualmente, poderiam passar animais e pessoas por terra nessa região. Um primeiro movimento de subsidência crustal levou essa parte, a primeira parte, que hoje está a 5 km abaixo, e deixou uma parte que hoje está a 3,5 km abaixo, formou uma segunda linha de praia. Esse processo é um processo de provavelmente poucos séculos, né, para formar novas praias. Não se forma praia rapidamente, né? Deve demorar alguns séculos. E no segundo movimento, essa cordilheira submergiu. A consequência lógica é que você trouxe água do mundo inteiro para essa nova bacia, baixou as águas oceânicas em pelo menos 360 metros, né? Eu descobri o maior nível em 430 metros, e o degelo glacial que eu falei inicialmente aconteceu posteriormente a isso e levou as águas oceânicas em 120 metros no mundo todo. Quando houve essa queda de água, você criou pontos de terras, por exemplo, passando da Ásia para a Austrália, terra seca. Então os cangurus foram caminhando para a Austrália, os aborígenes também foram caminhando para a Austrália porque eles não tinham tecnologia de navegação. A elevação das águas pelo degelo glacial isolou essas áreas de terra, tornando a geografia atual do planeta. É aquela teoria que os povos orientais foram para a América do Norte pelo estreito lá em cima. Quando as águas oceânicas foram para o Atlântico, para formar a bacia do Atlântico, a região lá da Sibéria ficou seca, porque a profundidade lá oceânica é de cerca de 50 a 90 metros. Né? Então você tinha o chamado continente da Beringia, que é gigantesco. Então realmente você tinha áreas de terra, mas não só lá, você tinha áreas de terra para a Austrália. Na época anterior ao afundamento da cordilheira, você tinha áreas de terra entre o Atlântico e aqui. E uma última descoberta que confirmou essa do Dr. Maurice Ewing, divulgada 10 anos depois, foi que eles descobriram diactomáceas de água doce a 5 km de profundidade, solo arável, casca de árvores e madeira no meio do Atlântico. Ou seja, era água, ele realmente esteve acima, o que muda muito, e isso não está considerado nas teorias geológicas. Muito bom, interessante. Muita coisa boa, né? Então, vamos falar um pouquinho de dilúvio? Desculpa, Arca de Noé, né? É um universo de curiosidade que eu tenho sobre esse fenômeno da Arca de Noé, né? Será que realmente cabia tudo dentro da arca? Como é que os animais vieram para chegar? Mas uma dúvida em particular eu tenho. Por exemplo, fala-se muito sobre os dinossauros, não há dúvidas que eles existiram, né? Sim. E há uma vertente que acredita que eles tenham sido extintos exatamente no dilúvio. Ou seja, será que houve ali uma seleção, né, de animais que podiam entrar e não podiam entrar na arca? Por exemplo, dente de sabre, né, os mamutes, que a gente realmente... Eles entraram na arca, por que eles não existem mais? E tantos outros, né? A gente analisando o texto bíblico, existe uma ênfase que a Bíblia dá. Ontem a gente viu uma palestra aqui que eles trabalham sempre com repetições, né, para dar detalhes e dar ênfase. No texto bíblico lá fala, vou destruir a terra, a vida e os animais e tal. E
Noé, você deve levar todos os animais, todos os animais. Ele repete 7 vezes essa afirmação, todos. E na saída da arca saíram todos os animais. Ele também repete a mesma quantidade de vezes. Macho e fêmea. Macho e fêmea. É uma ênfase muito grande em dizer que todos foram, né? Os animais alados, os animais terrestres, os anfíbios, enfim, né? Foram para a arca. Isso inclui os dinossauros, porque Deus também criou os dinossauros. Eles não surgiram espontaneamente, né? Também foram criados na época, lá no 6º dia. Como a Bíblia diz todos, aí tem gente, não vieram eles. Eles vieram. Tá? O interessante é que quando eu cheguei nessa parte, porque eu também, as perguntas que estão me fazendo, eu também me fiz, né? E outros pesquisadores também fizeram. Como é que se demonstra isso? Você tem os fósseis, beleza, está tranquilo, isso está sacramentado, não há discussão. Mas existem objetos paleoantropológicos, história antiga, alguns nem tão antigos assim, que mostram imagens, tanto desenhos quanto esculturas, em baixo relevo, esculturas mesmo, que mostram animais que, se você mostrar para uma criança, o que você acha que é esse animal? Esse é um estegossauro. Né? Que animal é esse aqui? Esse é um T-Rex. Né? Então as pessoas viram animais durante a história que, na nossa nomenclatura hoje, reconstruído pelos paleoartistas orientados pelos paleontólogos, eles são dinossauros. Que dinossauros, na realidade, são os terrestres. Por exemplo, os pterossauros não são dinossauros, são répteis alados. Né? É interessante destacar isso, mas genericamente chama-se dessa forma. Então você tem pinturas, por exemplo, tem uma pintura da dinastia Ming, do século XV, da nossa era, que pintaram em seda, uma pintura grande, com pessoas e tudo, e eles disseram nessa pintura que aquele era o dragão. Famoso essa pintura. Mas que dragão? Eles chamavam de dragão os animais estranhos que não eram os domesticados que a gente conhecia. Aí você olhando aquele animal, esse aqui é um celófise, de bigodes ainda. Né? Celófise com bigodes, um animal do tamanho de uma pessoa, interagindo com as pessoas ali, aparentemente bem tranquilo, como se fosse um animal doméstico. Com as garrinhas todas, né, que a gente... Para quem não conhece o que é o celófise, ele é parecido com os velociraptors, a aparência dele é a mesma. E não só tem ele, existem muitas outras esculturas, desenhos que mostram esses animais. Existem também descrições históricas de animais, mas esse aqui é um T-Rex. Né? Tem a lenda do Beowulf. É engraçado que a gente vê essas histórias no mundo inteiro, em todas as culturas. Todas as culturas. Eu parei, eu acho que com 17 imagens, mas existem muitas outras. Não sei se eu incluo mais ou não, né? Que demonstram que esses animais, eles conviveram conosco até muito pouco tempo atrás. Talvez ainda existam alguns por aí escondidos nas grandes florestas, né? Tá? O que é uma coisa inédita, porque a teoria da evolução que a gente trata aqui no Congresso, ela diz que não, isso não existiram, foram extintos há 66 milhões de anos atrás. Mas será? Como é que uma pessoa sem cultura nenhuma, dita paleontológica, paleoartista, conhecendo a forma, onde se ligam os nervos num osso, que é o que os paleoartistas e paleontólogos fazem, para poder reconstruir a aparência do animal, pode variar alguma coisa, mas elas normalmente estão, no geral, corretas, reconstruiriam aquele mesmo animal, na aparência toda dele, igualzinho que o pessoal faz hoje. Então nós não podemos alegar que eles inventaram, porque se inventasse coincidência. Mas você tem muitas espalhadas pelo mundo, de épocas diferentes, que tratam desse tema. Então, eles realmente foram trazidos, foram extintos talvez por conta da era glacial, que eles eram répteis, talvez não se adaptaram muito à questão da temperatura, talvez por problemas alimentares. A gente tem hoje animais com regimes alimentares muito específicos, que nem os pandas lá da Índia. Eles falam, bota de bambu, se extinguir o bambu, extingue os pandas. Né? Então talvez eles não conseguiram se adaptar ao novo ambiente ou à alimentação, e muitos provavelmente devem ter sido caçados, né? Sem dúvida. Mudou o clima, mudou a vegetação, mudou a temperatura, mas eles saíram da arca. Isso, saíram da arca. Então os animais, a Bíblia é muito clara, não saiu laçando os animais para trazer para a arca, como a gente diz lá no sul, não pegou um laço e saiu pegar. Deus disse que os animais viriam até ele. Então quem trouxe os animais para a arca, quem selecionou os animais para a arca, foi o próprio Deus, numa migração em algum momento lá, depois certo, quando a arca estava pronta para eles embarcarem, né? Eles vieram todos e foram alojados nos seus devidos lugares. A arca era grande? Muito grande. Tá?
Nas medidas do côvado real egípcio, ela teria uns 150 metros de comprimento, uns 30 metros de largura e uns 15 metros de altura. Vai para o Titanic. Então, quase do tamanho. Tá? No côvado sumério, ela teria 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e 35 metros de altura. Maior. Então a gente só vai saber qual é o côvado realmente porque os antediluvianos eram maiores. Tanto é que os sumérios, o côvado é medida daqui, da ponta do dedão à ponta do cotovelo. Varia de pessoa para pessoa, normalmente era o braço do rei, né? Os sumérios têm um côvado de 117 centímetros, que dá uma pessoa de uns 4,5 metros. Né? Inclusive tem uns desenhos, umas pinturas, umas esculturas na Suméria que mostram pessoas desse tamanho. Pessoal, não, isso eram os deuses, então eles fazem bem grande para ficar deuses, né? Tem pessoas comparativamente aos tamanhos. Então a gente só vai ter certeza do real tamanho da arca quando ela for encontrada oficialmente, porque essa oficialmente ela já foi encontrada. Opa, aí vamos fazer uma pergunta. Já foi encontrada a Arca de Noé? Sim. Como a gente sabe disso? Eu não estou sabendo disso. Eu trato disso no dilúvio, existem muitas outras informações ali já relatadas. No século XX, você teve várias evidências. Teve lá, o czar da Rússia mandou o exército, porque ele sabia, imaginou que a arca estava lá, teve relatos, foi lá e o pessoal desenhou a arca. Sobrou só um desenho daquela petição. Ele começou a Revolução Bolchevista e se apagou quase tudo. Mas teve outras pessoas que subiram a montanha e descobriram que deu um terremoto em 1840 e a arca se partiu em duas. Então, as pessoas desenharam a arca em 2 pedaços. Tem imagens ali. Ela estava no topo da montanha, dentro de uma geleira, no Grande Ararat. Tá? Esse é um fato. Tá? E ela desceu de 5.200 metros de altura para 4.700 metros uma parte e outra 4.100 metros na segunda parte. E ao longo disso um campo de destroços da arca. Aí Fernando Navarra, que era um industrial francês, foi procurar a arca, ele e o filho dele eram escaladores, gostavam de fazer isso, tinham dinheiro, foram lá, subiram a montanha e não acharam. Mas quando eles estavam descendo dentro de uma ravina da geleira, eles olharam e tinham pedaços de coisas escuras como se fossem troncos de madeira, tanto na parede da geleira quanto no fundo. Eles conseguiram quebrar o gelo e retiraram um pedaço de madeira de lá. Madeira de carvalho, eles mandaram analisar, mandaram datar por carbono 14 cerca de 5.000 anos de idade. Né? É uma evidência arqueológica desse momento. Posteriormente, agora muito recentemente, saiu boatos que a arca teria sido descoberta. Isso eu vi. Lá em 2010. Mas antes disso, um guia da montanha achou os acessos da arca. Ela está abaixo da geleira, deve ter uns 20, 30 metros de espessura, e abaixo da geleira tem muito entulho de pedras e rochas, e quando a geleira derrete, a água escorre e forma pequenos buracos no chão. Esse guia, muito esperto, acabou achando esses acessos, cavou, descobriu que entre 4 a 11 metros de profundidade você tem estruturas de madeira gigantescas. A maior parte dessa estrutura está congelada. Então você acessa tipo uma sala desse tamanho, você consegue ver a madeira ali, você vê uma camada de gelo sobre ela, um gelo translúcido. Mas tem foto disso? Tem. Aí pessoas souberam disso, uma equipe cristãs de Hong Kong, com alguns recursos, souberam disso, enviaram alguém antes para ver se isso era fato, para eles poderem organizar a expedição. A pessoa foi e comprovou que isso era fato, que tinha coisas lá em cima da montanha. Aí eles organizaram a expedição e foram. Tem um documentário no YouTube, inclusive, fizeram um DVD sobre isso. Fizeram um documentário sobre a viagem deles. Sim. E o que eles descobriram? Levaram equipe com câmeras, filmagem e tal, entraram dentro desses lugares e descobriram várias coisas lá dentro. Descobriram grãos de ervilha, grão de bico, ervilhaca, feno e até uma ração feita de grãos, massadinha, tudo bolinhas assim. Mas a gente chama isso hoje de ração. Né? Lá de dentro. Fizeram amostras disso, fizeram documentário. Só que acharam muito estranho que nenhum criacionista se interessou sobre isso e muitos deram conta. Eles disseram que isso é uma fake, que alguém tinha montado alguma coisa lá na montanha para enganar os turistas e os pesquisadores. Só que a estrutura está numa altura tal que para quem vai lá pesquisar é muito alto, muito íngreme, muito perigoso, muito frio. Você sobe aí a 4.700 metros, tem dificuldades até respiratórias, tem que ser pessoas saudáveis. E ela está embutida dentro da geleira. E o guia sabe aonde são os pontos desse local. E eles filmaram tudo isso. Então tem fotografias, toda feita de madeira, você consegue ver algumas coisas como se fosse um barco, que as paredes aparentemente fazem assim.
E na parte mais baixa, são 3 níveis, você tem lastro feito de pedras, a parede rompeu, a parede interna rompeu, feito de pedra nas laterais. E você tem lá, além desses materiais orgânicos, você tem um cheiro muito forte de fezes animais, você tem peles de répteis, penas de pássaros, diz que é forrado de penas de pássaros, alguns ambientes, e milhares de gaiolas de todos os tamanhos possíveis, desde 20 centímetros até tamanho de salas, assim. Então são coisas que a gente eu e o Otângelo descobrimos essas pessoas, fizemos entrevistas nos nossos canais, agora recentemente, em 2014, essa pessoa fez vídeos, divulgou assim, pouca gente se interessa por esse tema, vamos perguntar para essa pessoa se isso é fato. Não, eu descobri, fiquei amigo do guia, me levou, fiz as filmagens, divulgou, fez até um livro sobre esse tema, eu comprei o livro dele lá na Amazon. Teve outras pessoas que foram, e agora na metade de maio teve uma conferência na Universidade de Igdir, lá na Turquia, para tratarem de uma expedição formal da universidade com o governo turco, enfim, para subirem o Ararat e fazerem o trabalho. Só que previamente, pelo que a gente teve algumas informações, eles já mapearam o campo de destroços, né? Tiraram alguns objetos, o que eu acho estranho, né? Porque a menos que tinha sido feito oficialmente. Então, isso está muito mais restrito à Turquia e aos pesquisadores chineses. Só que tem esse Philip Williams que a gente entrevistou nos Estados Unidos, né? E ele foi isso. Perguntamos como é que foi. Subiu, vai voltar lá? Não, jamais, eu quase morri lá por problemas respiratórios, problemas de altitude, né? Gente, no canal do professor Célio, ele tem entrevista com essa pessoa que esteve nessas ruínas de Ararat. Isso. Então, dê uma olhada. A gente vai deixar depois o canal dele aqui embaixo publicado. Você pode acessar e tirar suas próprias conclusões. A gente está pesquisando. A Bíblia diz que isso chegou nas montanhas do Ararat. Ela até dá esses indícios muito claros. Ao longo dos séculos, eu trato isso no livro, Alexandre foi lá ver a arca, Alexandre o Grande, consta nas viagens dele. Berosus, que era um sumo sacerdote egípcio em 300 a.C., fala que ela estava lá, dava até para tirar pedacinhos para fazer amuletos, né? Joséfos, que é um historiador judeu, também cita a mesma coisa. Então todas as histórias antigas, os relatos antigos, feitos ao longo dos séculos, dizem que ela está lá em cima da montanha. A área que ela está da montanha é uma área menos íngreme, você consegue descer com animais, porque a parte da montanha é 45 graus, é complicado. Só que tem uma parte menos íngreme que você consegue descer de lá tranquilamente. Parece que é feito de areia, daquela encosta da montanha. Então tudo indica que ela está lá. Acho que dentro dos próximos meses ou anos a gente vai ter alguma coisa muito interessante sobre isso, porque isso vai ter um impacto profundo na história humana. Sim. Nós seríamos descendentes dos filhos de Noé com as suas esposas. A fauna que existe no mundo terrestre alado é descendente daqueles animais que foram trazidos, se diversificaram muito rapidamente. Houve um evento de extinção global. Geneticamente, aí os geneticistas não são nem da TDI, não são nem criacionistas, são os cientistas evolucionistas, descobriram que toda a vida na Terra terrestre, toda, esteve extinta em 100 mil anos atrás, e todos os animais que vivem hoje, animais incluam pássaros, enfim, né, descendem desses animais. E a humanidade passou pelo mesmo processo, eles chamam de processo de extinção em gargalo, né? Reduz muito a diversidade. Isso tem os trabalhos, está citado aqui, está citado onde a gente trata disso, né? Não sou eu que estou inventando, existem os respectivos artigos científicos, tá, que tratam desse tema. E então, isso é um fato, geneticamente é um fato, tá? Na Bíblia isso é um fato. Então o dilúvio é um fato, as pessoas têm que compreenderem isso. Só que não é nada daquilo que é ensinado nas nossas escolas, nem nas confessionais. É uma coisa muito gigantesca, é inimaginável realmente. E, gente, o papo tá demais, acho que a gente vai ter que fazer uma outra live contigo, professor. E está terminando. Eu sei que eu tenho um monte de perguntas, o Jonas tem tanto de perguntas, mas o tempo não dá. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais sobre isso, ou o que você gostaria de falar ao nosso telespectador. Agradeço a oportunidade, Kelson e Jonathan, é um prazer falar sobre isso, eu fico empolgado, vocês nem imaginam o quanto, né? É verdade, você não imagina o quanto. Sobre isso, e eu recomendo ao público que pesquise
Não considere o dilúvio uma lenda, nem muito menos local. Ele mudou a superfície terrestre, ele mudou a vida, ele gerou lendas pelo mundo inteiro sobre o dilúvio. As pessoas que saíram daquela região lá do Ararat e depois da região de Cineada, da Torre de Babel, levaram esse conhecimento pelo mundo todo. Estudem, ele muda a concepção, a cosmovisão que nós temos da história da Terra. Não apenas a cosmovisão cristã, mas a cosmovisão das pessoas mesmo, que talvez não tenham tanto interesse, mas nós temos uma origem no mundo que foi destruído e hoje a gente vive nos escombros de um mundo diferente, apesar de ser muito belo. Então a gente imagina quão belo era o mundo antediluviano. Se informem sobre isso, não fiquem só nessa nossa fala aqui, que é apenas um bate-papo informal, bastante resumido. Que Deus os abençoe e agradeço muito ao Kelson e ao Jonatas, que a missão de vocês seja profícua e leve muitos a esse conhecimento que poderá resultar em uma imortalidade que o Senhor nos concedeu com o seu sacrifício. Ótimo, muito obrigado. Isso foi um privilégio para a gente. E fiquem conosco, né? Acompanhem os nossos programas. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês e até a próxima. Até a próxima, no nosso próximo programa Crer e Pensar. Semana que vem temos um novo programa inédito. Até mais. Tchau. Obrigado.